Fala, meus lindos. Então, falaremos a respeito da passagem da voz ativa à voz passiva e vice-versa. Primeiro de tudo, quando a gente vai acessar a gramática do Bechara, ele vai falar assim, em geral, e aí é algo que ele menciona, né? Em geral, de um modo geral, ele vai falar que só pode ser construído na voz passiva o verbo que pede objeto direto. Então aí, em geral, só pode, isso daqui de acordo com a lógica da gramática dele, né? Mas aí a gente já vai comentar essa afirmação. Em geral, só pode ser construído na voz passiva verbo que pede objeto direto. Então, os verbos, basicamente, os verbos que pedem objeto direto, acompanhado ou não de outro complemento, né? Só que ele menciona, na verdade, algo que acontece muito na linguagem falada, né? Na linguagem informal. Porque, por exemplo, a missa foi assistida por todos. E a gente tem essa estrutura, por exemplo. A missa foi assistida por todos. Nessa estrutura, o que eu tenho aqui nessa minha letra é péssima? A missa foi assistida por todos. Nessa estrutura, eu sei que está na voz passiva pela estrutura. Mas, na verdade, quando a gente vai ver esse verbo no caso, né, a gente tem a locução verbal, esse verbo no caso, o verbo principal, né, o verbo assistir, ele dentro desse contexto, né, o verbo assistir, ele é um transitivo indireto, né, ele pede preposição, né, e se a gente for, por exemplo, passar para a voz ativa, ele vai ficar, na verdade, todos assistiram à missa, esse a missa ainda é craseado, né, porque esse verbo aí, né, ele é um verbo transitivo indireto. Então, no caso aqui, por exemplo, nessa construção um pouco mais informal, né, em alguns casos, né, a gente vai ver que esse caso de ser objeto direto pode ser contestado, né, de ser um verbo que pede objeto direto pode ser contestado, né, mas a princípio, a estrutura, né, o que você vai encontrar nas gramáticas é que você só pode construir, né, ter construções na voz passiva se o verbo for transitivo direto, né, ou se ele pedir, na verdade, um objeto direto. Nós temos os casos também dos bitransitivos, né? Então, deixa eu apagar aqui. Espero que vocês tenham anotado. Seguindo, então, o quadro tá ficando sujo. Então, aí seguindo, nós temos, né, na passagem da ativa para passiva, se a gente tem o seguinte esquema. Então, da passagem da ativa para a voz passiva, nós temos o seguinte esquema. Primeiro de tudo, o sujeito da ativa, se houver, né, passa a agente da passiva. Beleza? Então, o sujeito da voz ativa passa a ser agente da passiva. O que vai acontecer depois, no segundo esqueminha, né? O objeto direto, lembrando daquela regra que foi citada anteriormente, né? O objeto direto, se houver, né, passa a ser sujeito. O objeto direto
passa a ser sujeito da passiva. Terceiro, o verbo da voz ativa passa à voz passiva, conservando-se o mesmo tempo e o mesmo modo. Então, o verbo da voz ativa passa para a voz passiva. Do mesmo modo e do mesmo tempo. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, se eu tenho, por exemplo, eu li o livro, pela lógica, né? Eu tenho um verbo transitivo direto, certo? Um objeto direto, certo? E tem um sujeito aqui, né? Eu li o livro. Então, o que que vai acontecer, né? Pela lógica aí, né? O que que vai acontecer, na verdade? O sujeito na ativa passa a ser agente da passiva, né? O objeto direto da ativa passa a ser sujeito na voz passiva. Então, aqui, ó, o livro foi lido por mim, né? Certo? Beleza? O livro foi lido por mim. Então, pela lógica, segue a seguinte forma, né? O objeto direto passa a ser sujeito e o sujeito passa a ser o agente da passiva, né? Bom, então aí um exemplo com oblíquo, né? Com pronome oblíquo. Nós o ajudamos ontem. A gente pode usar entre vírgulas esse adjunto adverbial aí, né? O ontem, no caso. Ele ontem foi ajudado por nós, né? Ele ontem foi ajudado por nós, certo?